Louvado seja Deus. Amém. Abra a palavra de vocês lá em Salmos 92, versículo 12. Que o Senhor possa, né, falar conosco. Ele já falou, né, através dos louvores. Até o primeiro louvor que a irmã louvou, eu ainda olhei ali na minha nora e falei, nossa, eu estava com esse nojo. Deus é fiel, né? Quero agradecer também, né? Deus abençoa a vida da jovem Carol, né? Que veio acompanhando. Minha nora também, Ana Maria. A irmã Aline também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Papai querido, neste momento, ó Deus, eu quero apresentar mais uma vez, Papai querido, a minha vida, Papai querido, não invalidando a oração da irmã, Pai querido, mas eu quero, ó Pai querido, neste momento, ó Pai, apresentar a Tua palavra, Papai querido, que o Senhor venha, Pai, nesta tarde, ó Pai, fazer o Teu querer, a Tua vontade, Papai querido, tudo aquilo que tentar atrapalhar, Pai, que o Senhor venha desde já repreendendo em nome do Senhor Jesus, Papai querido, que pessoas que adentraram aqui, Pai, nesta tarde, não venham sair da mesma forma, Pai, que venham sair transformadas, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. As irmãs podem se assentar, em nome de Jesus. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? E ela é eu acho ela tão linda que quando a gente vê o Senhor nos comparando, né? Com plantas, né? Como aqui, como a palmeira, como o cedro, né? Do Líbano. É muito lindo, porque é fácil, né, a gente ter ideia, né, de uma planta, a gente ter ideia de uma palmeira, né, porque existem muitos tipos de palmeiras, né, e sabemos que podemos também ter um entendimento, né, como ela é. E a palmeira, né, é muito conhecida, mas nós, ocidentais, né, temos dificuldade de imaginar, né, um cedro. Eu nunca vi pessoalmente, né? Algumas das irmãs já viram? A não ser no Google, né, que a gente pesquisa, né? Uma árvore muito grande, muito, né? E eu quero falar um pouquinho dela, que esta árvore ela chega a atingir cerca de 40 metros. Agora que eu vi o rostinho da irmã ali, ela chega a cerca de 40 metros, né? E ela é largamente utilizada nas edificações, tanto na sua resistência quanto pela beleza da sua madeira. De modo que esse salmo, no caso, né, que o salmista fala aqui, ele nos dá a entender que o crescimento do justo, né, que nós, o justo somos nós, né, a gente tem que estar sempre crescendo na casa do Senhor. Mas muitas das vezes muitas das vezes a gente pensa assim, mas crescer na casa do Senhor? E quando a irmã me chamou que falou, irmão, o tema é sobre raízes, né? Me veio logo essa palavra aqui. Porque quando a gente fala do cedro, a gente fala da palmeira, a palmeira eu pesquisei bastante porque eu achei tão importante. Eu já havia escutado falar dela, mas eu quis pesquisar mais um pouquinho para trazer, né, para as irmãs aqui, que a palmeira,
ela é símbolo do crente fiel. Ela produz o ano todo e ela chega a cerca de 200 anos, né? E ela se adapta em qualquer lugar. A palmeira, ela tem raízes profundas. Eu acho muito lindo isso aqui. Ela tem raízes profundas que chega até 300 metros de profundidade, né? E a nossa vida cristã, ela é formada de intimidade, né? E a intimidade nossa com Deus, a gente tem que aprofundar, a gente tem que estar com as raízes nossas firmes, profundas, para a gente buscar a intimidade. Porque se a gente não tiver, infelizmente, a gente não consegue. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E algo também que eu achei muito interessante, ela não se quebra, né? Apesar de crescer na vertical, porque ela atinge cerca de 15 até 30 metros, né? Muito assim, você jamais vai ver uma palmeira, né? Ela começar a crescer e ela desviar para cá ou para ali e depois retomar, você jamais vai ver. Sempre uma palmeira, ela, né? Igual eu trabalho na roça, a gente chega, a hora que a gente está indo para o trabalho lá, e me chamou, eu estudando essa palavra aqui, me chamou a atenção, porque a gente passou por uma árvore, ela cresceu mais ou menos isso aqui, e me chamou a atenção. E aí ela pegou e deu uma extraviada para lá, e depois ela subiu e ela começou a copa dela. Eu pensei, gente, como o Senhor é sábio, é lindo, né? Nos comparar com a palmeira, né? Que é algo, né, reto, ela cresce só na vertical. E ela não se quebra, né? E ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. Gente, é muita coisa. Ela se curva, mas ela não se quebra. Quando se fala em se adaptar, a palavra, quando ela fala aqui, né, que a gente tem que ser como a palmeira, me chamou muita atenção isso, porque quando se fala em se adaptar, ela se adapta em qualquer ambiente, lugar quente, né, tipo no deserto, lugar onde a gente olha aos nossos olhos, nada produz, nada vai para frente, né, nada prospera, mas ali a palmeira, ela se adapta, né? E quando fala de quente, né, o deserto, um lugar quente, é algo assim que me chamou tanta atenção e que queimou no meu coração na hora, sabe? Falei, gente, o lugar quente, aonde ela prospera, né? Aonde ela aprofunda as raízes dela. Quando falou, logo me veio aquela coisa assim, fala, gente, o calor, né, nos fala e nos traz em nossos corações o fogo, né, o fogo que vem de Deus, né, aquele calor que vem no coração da gente, né, pela chama do Espírito Santo de Deus. Né? Então, devemos sim, né, florescer, devemos sim nos enraizar, né, em qualquer lugar. Devemos estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a gente tem que florescer, a gente tem que aprofundar nossas raízes, sim, para que nós venhamos dar frutos e florescer, né, na presença do Senhor. Porque assim como a palmeira, ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora, isso aqui não é coisa fácil. Vento na vida de todas nós vai vir. Né? E eu acho interessante que lá em Efésios 6,13 fala, né, revestir de toda a armadura, né, para que nos dias maus, né, a gente suporta. Vocês acham que essa palmeira ela suporta como? É porque simplesmente ela é alta? Não, é por conta da raiz. E assim é conosco, o dia mau chega para todas nós, né? Uma hora ou outra chega, o vento vem, e se nós não tivermos com as nossas raízes aprofundadas, a gente não vai suportar. A gente vai se quebrar, né? Porque somos fracos, né? Somos pó, somos cinzas, mas quando estamos ligadas no Senhor, fortificadas no Senhor, quando estamos, né, enraizadas no Senhor, né? Então a gente não se quebra, né? E em Efésios ainda fala, e depois ser forte. O que é ser forte? É algo que não se abala, é algo que permanece. E assim temos que ser nós cristãos, né? Não podemos deixar se abalar, por mais que as tribulações venham. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o cedro, ele é encontrado nas regiões montanhosas, né? No Líbano, na Síria, Turquia e por aí vai, muitos outros lugares.
né? Ele é uma árvore, o cedro é uma árvore majestosa, muito grande. Eu puxei lá na internet para me ver, eu achei muito linda, é uma árvore muito robusta, né? E o cedro, ele nos oferece as respectivas, né, de comparações, né, das nossas vidas, né? E algo que me deixou assim, sabe? Eu costumo muito falar lá na igreja lá, que eu vou lendo a palavra e aí eu começo a imaginar, sabe, as coisas. Aí às vezes tem gente que fala assim, mas por que você ministra com o olho fechado? É porque eu vou ministrando, eu fecho o olho, parece que eu vou ir assim. É a Bíblia, quando eu vou meditando nela, eu vou imaginando aquilo. E aí eu quero ir lendo mais para me entender mais, sabe, pastora? E o cedro, algo que me chamou muita atenção, que eu achei lindo, ele, nos primeiros 3 anos, ele cresce 5 centímetros para fora da terra e 1,5 metro para baixo. Ele chega a aproximadamente 25 a 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Gente, é coisa demais, é muita coisa. E as rochas não são obstáculo para ele, né? Quanto mais obstáculo, mais ele acha força de entremear aquelas rochas ali, mais ele acha força de descer aquelas raízes. Assim somos nós, né? A dificuldade é muita, a dificuldade vem, né? Às vezes, como a irmã falou ali, né? Às vezes no casamento, às vezes, né? Em meio à parentela, os filhos, e aí a gente pega e acha que, é difícil, né? Eu vou parar por aqui mesmo, porque não dá. Não. Seja um cedro. Seja o cedro do Líbano. Quanto mais dificuldade você enfrentar, aprofunde mais as suas raízes, abrace mais. Quanto mais pedrenta aquele lugar, né, as raízes dele vai abraçando ali aquelas pedras, aquelas dificuldades e vai aprofundando, buscando profundidade, buscando intimidade. E assim somos nós. Busca intimidade. Veio obstáculos, veio as dificuldades, não para, não para. Continua, abraça a dificuldade que veio, né, terremoto, veio o que for, você abraça aquilo e entremeia naquilo e vai, porque quando você está com Jesus firme, nada pode te parar, nada pode te parar. Então, que nós venhamos entender, e algo também, 14 metros, né, de diâmetro que eu falei, as rochas, né, não são obstáculos para ele. E a sua beleza e perfume é símbolo de força, de longevidade, de vitalidade, né? E ele chega aproximadamente até 3.000 anos de vida. Vocês já pensaram um negócio desse? Uma árvore centenária, né? Então, assim, a madeira é algo muito forte. A madeira dele serve para construção, a resina para mumificação, a casca, ela serve para tratamento. Naquela época, eles tratavam lepra, né, ali com a casca do cedro. E é algo que eu quero falar com as irmãs neste momento. Quando se fala que a madeira dele é para construção, logo vem assim na gente que é para edificar. Você tem edificado? Você tem edificado onde você tem passado? Quando fala que a resina dele serve para conservar, você tem conservado o que o Senhor tem te entregado? Você tem conservado o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? E a casca dele, né, que fala que é para tratamento de lepra, remédio. Você tem curado as almas que o Senhor tem colocado no seu caminho? Porque a gente costuma falar muito que pessoas curadas curam outras pessoas, mas pessoas feridas também ferem outras pessoas. Pessoas que são transformadas transformam outras pessoas, mas pessoas machucadas machucam outras pessoas. O que você escolhe ser? Você prefere edificar, conservar o que o Senhor te deu, curar pessoas que o Senhor tem colocado no teu caminho? Não abandone o que o Senhor colocou na tua mão. Não pense em voltar para trás. Não pense que você não vai dar conta, porque se você estiver firme e o Senhor pegado na tua mão, você consegue.
Com a força do Senhor você consegue. Porque de nós mesmos nós não temos nada. Mas sabemos que não é sobre nós, é sobre Ele. Sabemos que não é nós, é Ele, é Deus, é Papai. Sabemos que nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Muitas das vezes a gente tem pessoas que falam assim, mas fulano canta tão bem, louva tão bem. Mas tem um dom de pregação, mas isso não é seu. Se o Senhor tirar esse dom de pregação, de ministração, você não é nada. Se Ele tirar esse dom de você louvar tão lindamente, você não louva nada, você só canta. Então, tudo é para Ele, tudo e todas as coisas são para Ele, em nome de Jesus. Então, vamos edificar na casa do Senhor. E o cedro, a partir do 4º ano, que você vai perceber. Achei isso aqui lindo demais, irmãs. Os primeiros 3 anos, se você plantar um cedro, a pessoa vai olhar ali, e como se diz aqui, que foi plantado ali? É um cedro. Foi. Um cedro. Aí você olha ali, passa 1 ano, não tem nada, passa 2 anos, não tem nada, passa 3 anos, 5 centímetros. Aí a pessoa olha lá assim e fala, é um cedro, mas tão pequenininho, né? E assim somos nós. Talvez pessoas olharam para você e falavam assim, vira nada não, já tem 3 anos que você está aí na casa do Senhor, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí nada, ninguém vê nada. E aí? Aleluia, Jesus. O Senhor é lindo, papai. Eu quero te dizer, minhas irmãs, não preocupa com o que os outros falam, não. Pode ter passado 1, 2, 3 anos, mas eu quero te falar, neste ano é tempo de crescimento. Agora chegou o tempo de você crescer, porque quando começa, o cedro começa, que ele atinge os 4 anos, que ele começa a crescer, ninguém para ele. E assim eu quero falar para vocês, nada vai te parar. Chegou o momento de você crescer, chegou o momento do Senhor te exaltar na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez olharam para você e falaram assim, perdeu, acabou, pode desistir, não vai virar nada. Mas eu te digo nesta tarde, não para, somente prossiga. A ordem ainda é para marchar. A ordem ainda é para continuar. Quem te chamou, quem te escolheu, não errou o alvo. Não dê moral para o que os outros olham e falam de você, não. Você tem que preocupar o que o Senhor acha de você, porque Ele te escolheu de ventre. Santo e fiel é o Senhor. Louvado e exaltado és tu, ó Pai. Irmãs, e no versículo 14, ainda fala que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é lindo. Quando fala que na velhice, ainda dará mais frutos. Aí às vezes você fala assim, irmã, mas o tema é raízes. Mas minhas irmãs, se a raiz não estiver firme, não tem flor, não tem fruto. Então não adianta. Às vezes tem gente que, como se diz, quer crescer numa rapidez, como se diz, eu quero aparecer, né? Eu sou isso, eu quero aparecer. Mas o primeiro vendaval que vem, se a raiz não estiver boa, vai cair. O que tem de crente, cristão, caído, porque não está com as suas raízes firmes. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome. Santo e fiel é o Senhor. Isso aqui, irmãs, é uma promessa. É uma promessa do Senhor para nós, que na velhice ainda darão frutos. O Senhor está te falando nesta tarde que você é eixo dianteiro, que você, através da tua vida, você vai trazer seu esposo, você vai trazer seu filho, você vai trazer sua tia, parente, você vai trazer. Isso aqui é uma profecia, minhas irmãs, recebe em nome de Jesus.
Recebe. Você é cedro dentro da sua casa. Talvez você olhe assim e fale, mas esse homem ali, esse bêbado ali, esse filho talvez no vício, né? Já não tem mais jeito mais. Não, para de olhar para eles desse jeito. Profetiza na vida dele porque você é cedro dentro de sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Louvado e exaltado é o Senhor. Vai valer a pena, minhas irmãs. O processo é doído, mas vai valer a pena. O Senhor nos disse que não foi fácil. Não foi fácil para ele. Por que para nós ia ser diferente? Quem somos nós? Não é fácil. Mas o Senhor falou, vai valer a pena. Vai valer a pena. Minhas irmãs, muitas das vezes a gente está na casa do Senhor, não significa que eu não falto culto, né? Eu estou todo culto, e às vezes ainda quer apontar algum irmão, alguma irmã que falta. Mas essa semana mesmo a gente ainda conversou sobre isso, e a gente ainda falou, sabe, que não adianta você estar na casa do Senhor todos os dias, eu não falto culto, né? Mas você está ali como uma lata vazia. Não adianta. Firma suas raízes. Não deixa nada se abalar. Não deixe. O Senhor, quando meu esposo veio, meu esposo era desviado, e quando eu conheci ele, eu não era cristã. Eu sou de família de católicos, né? E através dele, ele era desviado, mas ele falava para mim. E aí, ele bebia, eu também, e eu comecei a entender e fui buscando, comecei a ir, né, para a igreja, e foi até que um pastor lá da Assembleia, não sei se ele ainda é vivo, pastor Antero, ali da Assembleia Madureira, atrás do Rodrigo, e eu indo lá, meu primeiro menino era pequenininho, um bebê, e aí eu levava ele, mas meu esposo, a gente morava junto, e ele... E eu naquela sede, né, aquela coisa, e querendo batizar, e querendo participar da ceia, e o pastor muito sábio falou para minha irmã, chama ele toda vez, faz o convite para ele estar vindo, mas não insiste não, usa a sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa, né, a louca destrói. Falei, tá bom, pastor, eu tinha 17 anos, e aí, e eu buscando, todo dia eu ia para a igreja, e com o menino meu mais velho, aí eu pegava e chamava, arrumava a roupa dele, tudo, aí vamos para a igreja? Aí ele, a primeira vez ele assustou. Aí ele pegou e falou assim, outra hora eu vou. Falei, tá bom. E fui orando, e fazendo convite, até que chegou um dia, eu queria, né, casar para me batizar. E aí eu peguei, chamei ele, falei com ele. Aí falei assim, por que nós não casamos no civil para me batizar? Aí ele pegou e falou assim, vamos dar tempo ao tempo, porque eu vim de uma vida difícil, você também, vamos dar tempo. Por Deus, irmãs, na hora eu não guardei nem nada, porque eu estava naquela, né? E eu na oração. E aí, beleza, falei pro pastor Antero, e ele falou assim, vamos orar, irmã. E orei ainda, muitos anos, orei. E aí parece que eu até esqueci. Um dia, ele virou para mim e falou assim, aí já tinha os meus outros meninos tudo, os outros 2, 3. Aí ele pegou e falou assim para mim, vê lá no cartório lá quanto que fica para casar. Aí na hora eu peguei e falei assim, tá, eu vou passar lá. Andar só de bicicletinha, com os meninos tudo para ir para escola. Aí eu peguei, cheguei lá e esqueci, passou uma semana. Aí ele virou para mim e falou assim, mas... Porque aquela vez eu falei para você, para nós dar tempo ao tempo, você achou ruim, agora você não... Eu falei, misericórdia, eu esqueci, catei a bicicletinha, velho, estiquei, fui lá, apressei, e olhei, nós casou, sabe? E continuou na oração, eu casei, comecei a participar da ceia, comecei a ir para a igreja, continuei indo, e ele, com o tempo, aonde eu congrego hoje, com o tempo, e a gente orando, a pastora orando comigo, e me dando sabedoria, irmãs, até
sobre cerveja. Porque por mais que eu estava na igreja já, tinha batizado, minha casa era cheia de gente, os amigos, e chegava, e aí a pastora, depois que ele descobriu isso, aí a pastora pegou e me instruiu, falou, irmã, a hora que chegar, você pega a cerveja, você leva, você vai orando, chega lá, você põe na geladeira e ora, unge, e assim eu fazia. Aí o povo chegava, ô, dona Lígia, e tal, e eu falava assim, tá bom, tá, fumava, tira gostinho desse, e punha lá, e ia lá pra dentro, ficava lá, e a cerveja ungia nessa e orando nela. E aí, quando foi um dia, o homem passou com cerveja de álcool, eu sem álcool. Aí, quando é fé, um dia, ele virou para mim e falou assim: ah, esse trem só enche a barriga da gente, não sente nada, deu glória a Deus. Falei, tá rendendo, Jesus. E aí, quando é fé, ele falou: vai parar com isso, só enchendo a barriga d'água. Pois o homem parou com a cerveja. E aí um dia ele começou a ir para a igreja, e aí foi passando, teve o apelo lá de reconcílio, de aceitar Jesus, pois o homem reconciliou. Nossa, e foi um choro dentro da igreja, porque todo mundo me conhecia, me conhece dentro da igreja, e foi um choro, sabe? Então, assim, foram tempos difíceis, sabe? Assim, não sofri com um homem agressivo, essas coisas nem nada, mas a gente querer ele lado a lado com a gente, caminhando com a gente, sabe? E aí, louvado seja Deus, aí ele reconciliou, aí ele ligou para o pai dele, ligou para a mãe dele, que era viva ainda. Meu sogro, ele é presbítero, tem 80 e poucos anos, minha sogra era diaconisa, e ele ligou, pediu perdão o dia de participar da ceia, sabe? E pedindo perdão, eles falam papai e mamãe. Eu queria pedir perdão, né, pelo que eu já fiz, né, pelos desgostos, né, e tal. E virou aquele choreiro, sabe? Mas foi uma benção. E aí o dia que participou da ceia, aquela coisa, gente, foi maravilhoso. Os ventos veio tudo, mas se eu não tivesse permanecido, e eu era nova, sabe? Eu vejo que foi algo assim tão grandioso da parte de Deus, que hoje você vê talvez assim meninas de 17 anos, né? Você é tão criança, tão mentalidade, né? E eu com 17 anos eu já tinha meu primeiro menino e sabe assim, eu entendi o projeto de salvação, eu entendi que as minhas raízes tinham que estar aprofundadas, sabe? E assim eu firmei aquilo e para honra e glória do Senhor. Meu esposo voltou, né? Meu filho mais velho, hoje ele é presbítero lá da casa. A minha menina também, ela é diaconisa. O meu mais caçula também é diácono. Infelizmente, ele deu uma extraviadinha, saiu do caminho, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai voltar, porque já foi falado que nenhum dos meus filhos é para desonra, sabe? É para vergonha, e eu abracei aquela profecia, sabe? E não é, e eu não aceito. Ele pode até ter dado uma desviadinha, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai voltar. E assim é na tua casa. Profetiza, seja cedro dentro da tua casa. Não desista do teu esposo, não desista dos seus filhos, né? Talvez um parente, não desista, irmãs, porque só o Senhor pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode nos dar esse sustento. Tem dias que a gente se sente tão fraca, que é o que foi falado aqui. A gente se sente fraca, o vento vem, você balanga, sabe? Assim como a palmeira, a hora que o vento vem, que ela bate, ela vai lá no chão, mas de repente ela vem e faz pá! Ela volta, ela não se quebra. E assim que possamos ser nós, que nós não venhamos nos quebrar por pouca coisa. Mas para isso temos que estar. Irmãs, talvez teve pessoas que olhou em vocês e falou assim: não vai mais, não vai. Mas o Senhor te diz nesta tarde: você está crescendo. Você não viu, mas você cresceu para baixo. Aí você fala, mas cresceu como? Eu não vi, ninguém me elogiou. Não espere elogio de homem. Não espere elogio de homem. Você cresceu. Às vezes ninguém viu que você cresceu, mas você cresceu para baixo. Nem você mesma viu. Mas o Senhor te diz, você cresceu para baixo. Permaneça, mulher. Permaneça que o Senhor é contigo. Tu sabe da onde o Senhor te tirou. Tu sabe os livramentos que Ele te deu. Tu sabe o que Ele fez por tu e tua casa, mulher. Não angustie teu coração. Oh, aleluia, Jesus. Tu está crescendo.
Tu está crescendo, mas agora chegou o momento de crescer para cima. Chegou o momento de crescer para cima e ninguém vai te parar. E canta alabanha. Oh, aleluia. Santo e fiel é o Senhor, soberano Deus. Papai querido. Irmãs, essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Se eu passar disso aqui, não é de mim. E a gente não pode, passar algo que não seja do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Poderosa e protetora do Senhor em segurança. Meu Deus, guia nossos passos conforme o teu querer. Faça de nós palmeiras firmes na rocha. Meu Deus, afunda as nossas raízes a cada dia para que nós possamos se tornar nos dias maus. Nos fortalece, meu Deus, a tua presença. Nós queremos estar no centro da vontade do Senhor. Nessa tarde nós te agradecemos, te louvamos e rendemos graças a ti, Deus, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus, pelo milagre de hoje. E que a cada dia mais, Deus, o Senhor manifeste o poder do Senhor no meio de nós. Porque nós estamos aqui, Senhor, submissos ao querer e à tua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar o pastor para dar a bênção apostólica, para quem não conhece, Esse é meu esposo, o pastor Delma. Na rede de mulheres, ele foi retinho, só dá a bênção final para nós. Amém? Deus abençoe a cada uma das irmãs. Muito obrigada. Não vamos embora, vamos lanchar. Vamos ter nosso momento de comunhão, amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja, a paz de vocês. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Não somente hoje, mas para todos sempre. Pois que digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.